Lucas Vogt aqui, fotógrafo, designer e filmmaker. Agora, de outro ponto de vista, e sempre em boa companhia, para uma troca real e divertida sobre as conexões da vida. Falando sobre os bastidores que quase ninguém conta por aí, mas que você precisa e quer ouvir. Qualquer coisa, me conta nos bastidores. O convidado de hoje é livre, corajoso, fashionista e determinado. Escritor e criador de conteúdo, um pisciano com ascendente em Áries para dar aquela equilibrada. Ele não gosta nem um pouco de conservadorismo e por pouco não ficou apenas nos bastidores. Depois ele vai contar mais sobre isso. Hoje veio contar um pouco da sua relação com a moda e criação de conteúdo. Put your paws up pra Rick Ventura! Bem-vindo, amigo! Obrigada, amigo. Amei a apresentação. Ai, que bom. Eu tentei, Toquezinho de Gaga, né? Sim. Pra agradar meus Little Monsters que me seguem. Eu acho que você é muito Little Monster, amigo. Demais, nossa. Às vezes nem eu aguento mais, gente. Não sei como vocês aguentam falar tanto de Lady Gaga, mas... Mas ela é queen, né? É um ícone fashion, né, gente? Não tem como a gente não falar da maioral. Sim. Amiga, eu queria que você se apresentasse pra quem não te conhece ainda, porque você é um ícone. Então conta quem é o Rick ou o Henrique. Pra quem não me conhece, eu sou o Henrique Ventura, eu sou autor, escritor e também trabalho como influenciador digital. Sou um cara, por incrível que pareça, tímido. E sou apaixonado por arte, moda, cinema, praia. Tenho uma irmã de alma, que é a Tequila, que inclusive tá aqui, achei super fofo, que é minha filha. E é isso. É tudo isso, né, amiga? Tudo e muito isso. mais. Vai contar tudo hoje. É difícil falar da gente mesmo, né? É difícil, amigo. Eu acho que a cada dia a gente se percebe algo novo, algo diferente. A gente tá sempre em evolução, né? Eu acho que eu sou muito observador também, aí eu acho que é muito mais fácil falar sobre o outro. Acho que é basicamente o que eu faço também, né? Como criador de conteúdo. Então, eu queria que você contasse um pouco da sua relação com a moda. Como que surgiu? Como começou? Cara, eu acho que eu sempre tive aptidão, assim. Eu lembro de quando eu era criança... Os meninos da escola sempre usavam os mesmos tipos de roupa e eu sempre achei estranho, nunca fez muito sentido pra mim, assim. Então, eu lembro, assim, um momento disruptivo da minha infância foi começar a usar calça skinny. Porque na época, nos anos 2000, era um hit, gente. Hoje é cafona, mas nos anos 2000 era tudo. Mas tá voltando, viu? Com os héteros, amigo. Ai, eu vi terror. que o skinny tá. Eles estão roubando nosso lugar. Apropriação cultural. E aí, eu lembro que era um choque, assim, pros meninos. E era muito difícil achar calça skinny na época. E eu pegava das minhas irmãs, eu tentava apertar com alfinete, enfim, fazia... E aí também isso acontecia com acessório também. Os meninos na minha época não usavam acessório. Nos anos 2000 era muito difícil homem usar acessório. Pulseira, colar. Então eu comecei nesse ponto de partida, assim. Acho que quem moldou também muito essa questão do meu gosto pessoal pra moda, essa aptidão, foi a MTV também. Hoje a gente é muito influenciado pelo TikTok, né? O hit do TikTok, a música do momento, a dancinha do momento. Mas na minha época era MTV. E aí eu acho que isso me deu esse ar mais apurado pra moda. E aí, mas em contrapartida, eu nunca gostei muito de aparecer. Eu sempre gostei de ficar nos bastidores. Quando você me contou isso, eu falei, gente, não parece, né? Não é à toa que eu publiquei um livro, assim, eu nunca tive vontade de atuar, ser ator, aparecer, ser modelo, nada disso. Então, eu queria realmente, assim, ficar por trás, gostar de moda, apreciar, mas nunca quis realmente atuar na área, assim, então... Eu sempre gostei muito de cinema também, outra coisa que me fez ter essa aptidão pela moda, apreciar o figurino. Então, eu sempre pensei em trabalhar com figurino, com cinema, ficar realmente por trás de tudo. E aí, parece que a moda é um chamado, assim, divino, porque... Inclusive, todas as vezes que eu penso em desistir de atuar na área, de trabalhar em criar conteúdo sobre moda, acontece alguma coisa, assim. Pra te mostrar, não, continua. Cara, é bizarro isso. Então, foi acontecendo, assim. Acabou sendo um convite para ser modelo fotográfico em uma campanha de uma marca de óculos. E aí... desencadeou tudo, assim. E aí, quando eu fui ver, eu já tava até aqui, ó, de coisa relacionada à moda pra fazer. Porque até então eu tava trabalhando o meu livro,
Sempre trabalhei ele. E aí, falei, gente do céu, onde eu fui parar? E você lembra quando foi o período? Foi em 2019, eu acho, 2018, porque uma marca de... A Iolo, aqui de Franca, inclusive, Sim. eles me chamaram para ser modelo de uma campanha. Mas E eu adoro aí, os óculos. eu gosto quero muito. ver, amigo. Eu tenho um carinho muito grande por eles, assim, porque até falo, toda vez que eu vejo eles, eu falo assim, eu peguei vocês no colo, né? Porque eu fui o primeiro modelo da campanha deles. E aí as coisas foram acontecendo, assim. Me chamaram para outras campanhas. E aí eu comecei, falei, cara, e se eu falar sobre isso, né? E se eu abordar sobre isso? E eu acho que a minha imagem também passa, já é uma informação de moda, né? Eu sou um cara muito tatuado, tenho, sei lá, 65% do corpo tatuado, tenho muito. Ele tá coberto hoje, gente. Hoje eu vim... E não só de razão. Eu vim Evangelho hoje. Veio. A gente vai ser cancelado. E aí eu acho que as coisas foram acontecendo, assim. Eu acho que as pessoas também vinham, falavam que se inspiravam no meu estilo, por mais que eu não vendesse muito essa questão de olha, gente, que eu tô vestindo, olha, usem isso. Então, acho que foi um processo muito natural, essa questão da moda. Até porque minha grande paixão é o cinema, sempre foi. E aí a moda, que nem eu te falei, é um chamado, assim. E no cinema, o que mais te agrada, te brilha os olhos quando você pensa? Olha, eu acho que o que mais me agrada no cinema é a comoção. Eu lembro de ser muito jovem e ver filas enormes para assistir Harry Potter, assistir essas grandes franquias de sucesso. E eu ficava, caraca, as pessoas se mobilizam, elas param tudo que elas estão fazendo. E eu acho que isso que me motiva muito a escrever meu livro também, sabe? É poder deixar um legado, tocar as pessoas, emocionar elas, trazer uma lição. E aí eu acho que o ponto-chave para mim do cinema é esse. É óbvio que eu adoro looks incríveis, eu adoro os efeitos especiais, eu adoro a magia do cinema, assim. Tem um pessoal que vê o backstage, os bastidores, e fala, ai, estragou a magia pra mim. E eu acho que pra mim a magia é isso, assim, é o fundo verde virar uma Pandora, por exemplo, né, em Avatar. É surreal, né? Então, pra mim, eu acho que além da magia, é essa comoção, é como emociona, como entra. Porque eu cresci vendo filme, assim, minha mãe sempre foi muito cinéfila também. E aí eu cresci assistindo Titanic, Elvira, Convenção das Bruxas, Hocus Pocus. Então... Ai, que chique. Então... Amiga, eu falava só abracadabra. Eu assim, qual que é esse mesmo? Aí voltou. Porque acho que a abracadabra, eu ressignifiquei essa palavra. Esse ano, principalmente. Mudou tudo, né? Então, eu cresci muito com influência do cinema também. Desde criança, minha mãe sentava e falava, vai assistir todos os filmes da Disney. E assim ia. Que máximo. E, amiga, eu queria saber um pouco da sua relação como escritor e como criador de conteúdo. Como que você divide, como funciona aqui dentro pra você? Cara, então, como eu te falei, né? Eu sempre fui muito apaixonado pelo cinema. E aí, fazer cinema era inviável na minha época. Quando eu tinha, sei lá, 15, 16 anos, quando eu comecei a pensar em cursar uma carreira. E eu falei, cara, como que eu vou canalizar as minhas ideias? Eu tinha muita ideia, assim, na época. E aí eu comecei a fazer roteiros, assim. E aí, como sempre, as coisas fugindo do controle, assim, na minha vida. E aí, quando eu fui ver, tinha 600 páginas. Eu falei, pô, vou transformar isso num livro. E aí eu transformei num livro, né? Eu publiquei e tudo mais. E aí, eu acho que todas as profissões hoje acaba sendo importante a influência nas redes sociais, né? Acaba sendo um portfólio ali, né? Acaba sendo a forma de você vender o seu produto. E então eu comecei a me ver também como um produto, mas como escritor, assim, nunca com moda e ser modelo nem nada do tipo, modelo fotográfico. Então é meio loucura, assim, porque quem me ajudou muito, olha que loucura isso, quem me ajudou muito a ter uma percepção diferente foi a Anitta e a Pablo Vittar, porque eu acho que elas conseguem mostrar que dá pra você ser um empresário e também você colocar uns shortinhos e curtir o rolê, entendeu? Sim. E aí eu ficava assim, cara, se eu for escritora, eu vou ter que ter essa postura, eu vou ter que fazer isso, vou ter que falar desse jeito. Eu acho que não, eu acho que dá pra você ser escritor e você curtir um rolê, um funk, apreciar a arte brasileira. Na minha época, quando eu publiquei, a literatura nacional não era tão forte como é hoje, assim como a música. A cultura nacional, né? Eu estava vendo umas pesquisas que falam que a cada ano o brasileiro consome mais a cultura nacional, né?
Sim. A cada ano sobe 70%, pelo que eu pesquisei. Então, eu ficava muito com medo de ser eu mesmo. Eu ficava com medo de não conseguir assumir uma postura de escritor, né? Dita como escritor. Mas aí, com o tempo, eu fui vendo... fui me espelhando em outras pessoas que têm uma carreira e, em paralelo, também consegue ter uma vida normal, enfim, né? Consegue ser despojado. E eu acho que a moda também é muito vista como futilidade, como não útil. Pra que eu vou precisar disso? Por que eu vou usar moda? Como só um momento. Né? Então, assim, ser um escritor tatuado também, ter credibilidade no mercado da literatura também. Então, eu acho que ser influenciador e publicar o livro e juntar isso em paralelo me fez... Eu acho que foi um autoconhecimento, assim, me fez entender que estava tudo certo, poder migrar, poder falar sobre a literatura nacional, né, sobre o que eu escrevi e também me jogar no mundão aí. E conta um pouquinho, o livro é uma aventura, né, de um universo distópico. Isso. Não tô falando errado não, né, amigo? Isso, Pode isso me mesmo. corrigir, tá? Não, é isso mesmo, distópico. Mas conta pra todo mundo, eu vi que ele tá na Amazon, né, pra compra. Vai, amigo, esse é o momento, conta aí. Então, na verdade, assim, mais uma vez, é muito difícil falar sobre o meu livro, assim, né? Porque ele é uma distopia, se passa numa crise hídrica, onde as pessoas vivem uma ditadura, onde elas não podem ter cabelo, não podem ter pelo, etc. Então, elas têm que seguir um formato de lifestyle, né? Um estilo de vida. Uhum. E aí, cara, foi muito legal, porque eu publiquei ele em 2017 e eu fiz 2 lançamentos. Eu fiz na Bienal do Rio Internacional e fiz em São Paulo. E aí, consequentemente, eu acho que aquela pergunta anterior também acabou me desencadeando para essa aptidão também para criar conteúdo, né, para ser mais presente nas redes sociais. E é isso, assim, eu tive um pequeno problema contratual com a minha editora de 2017, então eu tô tendo algumas questões em livros físicos, para distribuir livro físico, e até no Amazon também, eu acho que tem alguns usuários que estão tendo problemas na hora de fechar compra e tudo mais. Mas, assim, acho que é uma questão de tempo mesmo de eu fazer um relançamento, fazer um outro projeto, ou até lançar algum outro projeto paralelo junto, sabe? Lançar um guia, talvez, um prequel. Eu penso muito em fazer um prequel, acredita? Eu acho legal. Eu tenho algumas ideias já quase prontas, assim, em relação a isso. Mas também penso muito em fazer uma ação policial também. Ai, vai devagar aí, tá? Muitas ideias borbulhando, né, Tá gente? tudo muito, muito doido no mundo. Mas que máximo, amigo. E, assim, eu não te conhecia há muito tempo, né? A gente foi se aproximando, acho que o ano passado. Uhum. Mas eu já te conhecia das redes. Falei assim, nossa, que moço estiloso. E aí, eu já te vi nos vídeos do Diva Depressão. Verdade. E aí, aparecia muitos vídeos seus analisando tapete vermelho, desfiles e tal. Como que surgiu essa ideia de você começar a analisar os looks das famosas, as tendências, porque isso gera um super engajamento, as pessoas super se interessam. Quando você teve esse clique, tipo, nossa, eu acho que eu realmente, sabe, falo bem, entendo disso e vai ser legal compartilhar minha visão. Sim, então, você falou do Diva Depressão, né? Eles já fizeram um vídeo comentando do meu perfil. E, assim, foi uma realização de sonho. Eu acho que vem muito desse lugar também, dos meninos do Diva, né? Eu assisto eles há muitos anos já, desde o começo do canal deles. E aí eu acho que eles acabam sendo uma referência, direta e indiretamente. Uhum. Muitas coisas eu tive coragem de falar, de ser e até vestir por conta deles. Né? Eles acabam sendo um espelho. E ter o apoio deles é muito legal, sabe? Eles comentam, às vezes, algumas coisas minhas, respondem DM e tal. Então é muito legal poder ter essa troca com quem você admira, com quem você acompanha há tanto tempo. E eu acho que o start foi... Tem um criador de conteúdo chamado Shoudly. Tô tentando lembrar o nome dele agora. Não tem no Brasil. O Shoudly. Não, mas ele é brasileiro, é o Shoudly. Tá. Shoudly, É que não sei a pronúncia certa, mas acho que é essa. E ele faz esse tipo de conteúdo. É um criador preto do Rio de Janeiro, que fala sobre moda também. E eu gostava da forma como ele se comunicava, como era muito simples, assim. Porque meu conteúdo ele é muito simples. E a minha intenção no conteúdo é aproximar as pessoas, é informação de moda. Sim. Então, se eu falar de forma técnica, não vai acessar todo mundo, Exato. Né? Não vai ter o impacto que eu gostaria que tivesse. Então, o show ele sempre fazia isso, assim, de falar de forma mais descontraída e tudo mais. Eu falei, cara, é isso.
E aí eu comecei a me espelhar muito no conteúdo dele, mas aí você tem que tomar muito cuidado também pra você não cair Numa cópia, né? É. E aí eu acho que eu fui me encontrando nesse caminho, assim, sabe? Eu fui entendendo o meu estilo, a minha linguagem, o meu E público. o que você gostaria de transmitir, né? Exatamente. A gente brincou muito com a Lady Gaga, né? Eu tenho uma comunidade muito grande de fãs da Lady Gaga que me seguem. E eu acho que vem disso, assim, aí eu faço uma comunicação às vezes mais voltada para eles, né? Acho que pelo menos uma vez por semana eu faço algum conteúdo voltado para esse público. Então, esse start foi de outras pessoas, assim. Eu sempre falo que todo mundo que eu sigo me inspira de alguma forma. Seja um amigo, sei lá, que trabalha na farmácia, a vocês, que são criadores de imagens, vídeos incríveis, né? Trabalham com audiovisual. Que a loucura não tem cura, né? Então, assim, eu não sigo ninguém que eu acho que eu não gosto, que me incomoda. Acho que como a gente tá muito nas redes sociais hoje em dia, se você ficar vivendo aquilo, passando feed, ai, ridículo, ai, sem noção, ai, cafona, aí você vai criando uma nuvem negativa na sua vida, vai virando... Não vai desenrolar, sabe? Sua vida não vai fluir. Então, eu gosto de ver gente que realmente eu admiro, que me inspira. Sim. E quem não gosta, fica com Deus. Beijo. E é super isso. E a gente conversando, eu me lembrei até de um livro. Não sei se você já leu ou ouviu. Acredito que sim. Roube como um artista. Sim. Aquele livro foi um dos primeiros que eu consegui ler muito rápido, porque eu confesso que eu tenho certa dificuldade para leitura. É um hábito muito ruim meu. Mas ele parece que eu fui gostando tanto e eu fui fazendo tanto sentido na minha cabeça. E é o que você falou, a gente tem que pegar as informações de tudo, das pessoas, da vida, dos animais, e trazer para nossa perspectiva. E nisso a gente vai adaptando o formato, dando personalidade e focando também, juntando como que a gente acredita que seja legal de transmitir. Então, assim, tem vários fotógrafos, assim, que... Eu não vou lembrar nome também, porque minha memória é bem ruim. Assim, que eu me inspiro na qualidade da imagem, no tratamento de pele, no enquadramento. A tonalidade é uma coisa que me pega muito, sabe? Eu sou muito apegada nos detalhes. Às vezes eu falo pra quem não me conhece ainda que eu sou muito chato. Porque eu falo, nossa, vamos fazer, mas tem que, assim, vamos fazer perfeito, sabe? Mesmo nunca chegando no perfeito. Então, mas é porque eu vejo essas referências e falo, poxa, eu quero um dia ter um trabalho que eu falo, nossa, eu que fiz isso mesmo, sabe? Então, acho que eu tô sempre nessa construção. E eu acho que a gente roubando, entre muitas aspas, o que a gente fez de melhor e trazendo pra nossa linguagem só tem a agregar, né, pra todo mundo. Eu acho que é importante também, principalmente com os criadores de conteúdo, as pessoas terem paciência também. Porque eu acho que a gente é igual a Maísa, a gente tá crescendo, aprendendo na frente de todo mundo. Ninguém me deu um PlayStation. Exatamente. Mas eu acho que é isso, assim, também. Eu acho que eu aprendo todos os dias. Às vezes eu dou alguma informação lá nos vídeos e aí vem o controle de qualidade, porque tem uns seguidores que são controle de qualidade, gente. Você errou uma coisinha, eles nunca aparecem. Mas você errou uma coisa, os queridos aparecem lá e falam, você errou essa informação, a pronúncia não tá certa, você colocou um R a mais. Então, assim, é importante também ter essa paciência. Porque a gente vê a pessoa lá em cima com 1 milhão, 2 milhões de seguidores, e você pensa assim, nossa, né, ela acordou já assim, mas não, ela passou por uma estrada. Uma trajetória, né? Então é importante também as pessoas, não só a gente ter paciência com a gente mesmo, nessa trajetória de aprendizado, mas também as pessoas que estão assistindo, sabe? Acompanhando, né? Porque... Desculpa. É porque a gente também acaba aprendendo junto com a audiência, né? Isso eu lembro que você me falou desde o começo que eu te contei do podcast. Lembra que eu tava morrendo de medo? E ainda gaguejo, gente. Vou gaguejar o resto da vida. Mas acredito que eu esteja um pouquinho melhor. E o Rick falou assim, não, mas acho que é importante você comentar que, né, tá aprendendo junto, é algo novo. E as pessoas vão entendendo. Humanizar, né? Aproxima isso, né, amigo? Porque, por uma curiosidade, eu também sou um pouco gago, sabia? Gaga. Porque... nem nesse sentido. Porque eu sou canhoto. E aí minha mãe ficava tentando trocar a minha mão. O talher, ou a caneta, o lápis, sei lá. E aí dizem que... Não sei se é verdade, né, gente? Dizem que dá uma bugada no cérebro, Se alguém souber. Mas aí, como eu trabalho com comunicação hoje, eu fico hablando muito, aí eu acho que é muito difícil, assim, eu dar uma gaguejada. Mas às vezes dou.
Ah, mas é normal, né? Eu É. direto. E aí eu lembro muito disso e eu falo, gente, parece que a cada episódio eu fico um pouco mais confortável de estar conversando, sem me preocupar tanto se eu vou gaguejar ou não. Eu acho legal comentar, porque foi você uma das primeiras pessoas que me falou isso, né? E eu fiquei assim, vou ficar mais tranquila então. É. E vem fluindo. Isso é muito positivo. Obrigada. Imagina, amigo. E, já que a gente tá falando de Gaga, você, amiga, é muito chique. Você é um Little Monster, assim, dos maiores. E você foi no Gaga Cabana. Sim. Mas você foi no Gaga Cabana no VIP, amigo. Conta esse rolê pra todo mundo. Gente, assim, um momento canônico na minha vida, transformador. Acho que eu nunca mais vou ser o mesmo. Acho que todo mundo que estava lá nunca mais foi o mesmo, né? Eu tava na casa dos meus amigos esses dias, e aí eu conheci um colega deles que estava hospedado lá, e ele falou assim, Rick, foi um dos melhores dias da sua vida? Eu falei, foi um dos melhores dias da minha vida. E ele falou assim, cara, eu não sou fã dela, mas assim, eu fui e foi um dos melhores dias da minha vida. Eu achei muito fofo ele falando isso, porque ele nem era fã dela e tudo mais. Mas, amigo, tudo começou em outubro do ano passado, quando surgiu esse boato, né? E aí eu falei... Não vem mais. Eu tava em 2017, inclusive. Ai, Nesse triste. mesmo lugar, inclusive, tá na frente do Fazano, quando tudo aconteceu. Mas, o que aconteceu? Veio esse boato, né, que o Eduardo Paes, o prefeito do Rio de Janeiro, ia trazer Lady Gaga para um festival chamado Todo Mundo no Rio, que ia acontecer todo ano. E aí eu falei, gente, acabou, assim, né? Falei, preciso fazer de tudo, porque eu sou fã dela há 16 anos. Nossa. E aí, eu tentei em shows, mas ela cancelou, ou eu era muito novo, então acabou não desenrolando muito. E eu falei, tá, como que eu posso fazer? E eu sabia que ia ter a mesma dinâmica da Madonna, que você tinha que provar que você é muito fã pra você conseguir ir pra área VIP. Então, desde outubro, eu comecei a criar conteúdo semanal sobre a Lady Gaga. E aí eu chamei amigos meus, designers, maquiadores, editor de vídeo, e aí juntei uma força-tarefa. E assim, ninguém cobrou nada. Foi todo mundo, assim, de coração. Falou, pô, vamos dar uma força pro Rick. E aí a gente fez uma série de conteúdos e tudo mais, e acabou desencadeando aí pra esse momento tão esperado, que foi ganhar a área VIP, né? E quem me proporcionou isso foi um amigo meu, que é também criador de conteúdo, o Léo From. E, enfim, Legal. e aí o que aconteceu, né? Passou outubro, e aí... Eu ganhei, eu acho que o VIP mais ou menos em fevereiro, assim. Então, quando eu ganhei o VIP, eu já fiquei mais em paz, porque o show era em maio. Falei, tinha tá. tempo. E aí, mas é o que eu queria fazer? Eu queria chegar 15 dias antes no Rio de Janeiro. Porque eu sei que quando a Madonna veio, o Rio de Janeiro parou. Assim, tipo, era tudo Madonna. Era a bala da Madonna, a cerveja da Madonna, a caipirinha da Madonna, era tudo, assim. Você ia no Hortifruti, era... A manga da Madonna. Exatamente. Então, eu queria muito viver isso. E aí, realmente aconteceu, assim, eu fui antes, né, fui uns 15 dias antes, e eu tive essa experiência, assim, de ver o palco sendo construído, né, sendo finalizado, tive esse privilégio. E também tive a experiência de viver essa loucura de que tudo é Lady Gaga. Pra onde você ia, tava tocando Lady Gaga. Tinha pessoas vestidas de Lady Gaga. Tinha tudo sendo vendido da Lady Gaga. Então, assim, era muito legal. Foi uma realização muito grande, né? Parecia que... Era o Gagaverso. O Gagaverso. E parecia que a espera valeu a pena, né? Falei, nossa, esperei tanto tempo, então valeu a pena. E aí, em contrapartida, eu fechei com muitas marcas. Chicles. E aí... E fui fechando também no decorrer dos dias que eu estava lá, né? Então eu fechei com restaurante, fechei com marca de bebida, fechei com marca de viagem, né? De transporte. Enfim, fechei com muitas marcas. Então foi uma correria também, né? Foi um Não caos, parou. assim. Inclusive, eu cortei a testa nessa loucura toda. Eu fiz um corte na testa enorme, assim. Jesus. Eu fui descer no mototáxi e de vez eu desprender o... Ah lá, quis fazer a Anitta, a malandra. Exatamente. Eu puxei assim, ó, fiz um corte, tinha um monte de coisa pra gravar, tinha um monte de conteúdo pra fazer. Eu falei, caramba, velho, não acredito. E assim, o álbum tem essa coisa que chama... O álbum novo dela chama Mayhem, né? Que é caos em inglês. E aí todo mundo, você tá bem no mood mesmo. Você tá com corte. Entregando tudo. Nossa, tá se dedicando mesmo. A Lady Gaga. E assim, aí foi essa loucura. Foi muito realizador também, né? E pra mim, assim, o maior desafio desse grande evento foi ter fechado com uma marca de transporte, de ônibus. E aí, essa marca eu tava no Rio já, essa marca falou assim, olha, pra gente fazer a publicidade dar certo, você precisa voltar pra São Paulo. Já tá bom. E eu já tava no Rio e faltava... Ele falou assim, aí você vai ter que voltar pra São Paulo um dia antes do show.
E aí eu fiquei. E assim, o cachê era muito bom, contrapartida. Uma marca que, assim, não hesitou em me passar o valor que eu pedi. E aí eu falei, não, ok, né? E aí, dias antes, eu já tinha trabalhado com uma marca de bebida. E aí teve um show do Pedro Sampaio, inclusive. E a gente foi numa mansão, chamada. Eu não vou falar o nome da marca, mas enfim. Ai, gente, ele não fala o nome da marca. Pode falar que ele... Era Beats, Skull Beats. E aí... Manda uma pra cá também. E aí era Mansão Beats, e aí tinha o Pedro Sampaio lá, foi muito legal. Chique. E então, assim, era uma correria, assim, sabe? Todos os dias tinham muitas coisas pra fazer, muita coisa pra gravar. E em contrapartida, a Lady Gaga chegou no Rio, aí a gente queria tentar ver ela na porta do hotel. E aquele kikiki de gente, nossa, gente, juro, uma farofada, assim, amo, muito bom, muito bom. Ia ser uma loucura, né? Sim, e aí, o que aconteceu? Tive que ir pra São Paulo, e aí eu fiquei assim, gente, que loucura que eu tô fazendo. Eu esperei tanto tempo, eu me organizei tanto, eu criei tanto conteúdo, assim, pavimentei tudo. E eu falei, estou voltando pra São Paulo. Tipo assim, eu tinha a sensação que eu tive que eu tava indo pra estaca zero, assim. Inclusive, eu tive uma crise de ansiedade voltando pra São Paulo. Eu comecei a chorar no ônibus, assim, porque eu falei, gente, o que eu tô fazendo? Porque no dia seguinte ia ser o show dela. Uhum. Eu tinha que voltar de ônibus. E aí, eu cheguei em São Paulo, né? E era literalmente isso. Era chegar em São Paulo e pegar o ônibus pra voltar pro Rio. Meu Deus. Então eu peguei 6 horas de viagem, cheguei em São Paulo, fiquei 1 hora em São Paulo, que eu teve de almoçar, jantar, na verdade. E depois já peguei o ônibus dessa marca, que é a BlaBlaCar, e que eles também eles fretam ônibus também, enfim, eles trabalham com uma linha de ônibus também. E aí eu já fui pro Rio de novo. Mas assim, eu fiquei indo pra São Paulo, assim, gente, a chance disso tá merda. Porque a última vez que eu vi no show da Lady Gaga, ela cancelou. Em contrapartida, enquanto eu estava lá em São Paulo, ela ensaiou. Eu fiz um ensaio aberto. Eu tava acompanhando seus stories todos. Que ódio, velho, juro. E aí... Foi bem difícil, assim, ver os stories e tudo mais, porque a minha intenção também de chegar mais cedo no Rio era ela ensaiar. E sabe o que acontecia? Além de eu trabalhar bastante também nesses dias no Rio, eu ficava até 4 horas da manhã na praia pra ver se ela ia ensaiar. Porque a Madonna chegou a ensaiar um dia, 1 hora da manhã, 1h30. Então eu falei assim, ela vai ensaiar de madrugada? Eu achando que eu era fã até saber dessas informações. Mas, gente, não era só eu, não. A praia, assim, ó... Gay. Assim, de viado, assim, ó. Que acontecendo... Todo dia, assim, gente. Se pegar uma caipirinha ali, ó, você não via mais nada. Na praia ainda, em Copacabana, nossa, tudo, era ótimo. E eu ficava lá todo dia. Aí no dia seguinte eu acordava cedo, aí já tinha que fazer publicidade, tinha que ir não sei aonde, sei lá. Só no energético depois, né, pra dar conta. Nossa senhora. Então, aí voltando pra eu estando em São Paulo, foi muito legal também, porque assim, eu acabei tendo contato com influenciadores muito maiores do que eu, né, que tinha 2 milhões de seguidores, porque a BlaBlaCar teve esse cuidado de fazer uma curadoria muito boa com criadores de conteúdos muito grandes, mas também com fãs, né? Que estão em ascensão, que está emergente aí no mercado de influência. Enfim, aí deu tudo certo, sim. Cheguei, né, lá, e aí, sim, tinha toda uma trajetória também, né? A BlaBlaCar tinha um ônibus da Lady Gaga, temático, e a gente tinha aqui em alguns pontos turísticos. Aí fiz toda a agenda, e ó, peguei um salto desse tamanho aqui, ó, gente, um pleaser, uma botona. E coloquei numa sacola assim, coloquei a roupa que eu tinha aqui no show, né? Isso no dia do show. E aí, gente, é muito louco, porque assim, eu cheguei no Rio, fiz a agenda toda, mas parecia que o mundo ia acabar. Juro, gente, a sensação era essa. O show da Lady Gaga parecia que o mundo ia acabar e tava todo mundo fugindo pra mesma direção. Um trânsito. E aquela correria, um monte de viado, e gente de peruca, gente de calcinha. Assim... O fim do mundo. Isso, sei lá. O meio, o caos. E aí, aquele caos, aquela muvuca, aquele monte de gente. A gente tava numa van, né? Eu e os outros influenciadores. Não andava. Enfim, a gente cumpriu a agenda. Fui pro meu Airbnb e coloquei lá minha roupa. E falei assim, gente, não dá pra me pegar um carro. Porque eu precisava ir pra área VIP num ponto de encontro. E aí eu encontrei um amigo meu no Hilton Hotel. Que ele é um pouquinho atrás do Copacabana Palace e a área VIP é um pouquinho na frente do Copacabana Palace. Eu teria que andar um pouquinho para chegar até a área VIP. Aí eu falei, gente, como que eu vou chegar nesse trânsito? Por mais que eu estivesse muito perto do Copacabana Palace, era 1,5 km, meu Airbnb,
Ia demorar 2 horas pra chegar. Falei, vou ter que pedir uma moto. Falei, mas eu tava com um sapato muito grande, assim. Falei, gente, ferrou. E toda vez que eu pegava moto no Rio, eu achava que eu ia morrer. Porque, assim, os motoboy invadiam a calçada, descia aquelas escadinhas, assim, com a moto. Um caos. Nunca na vida, amiga. E aí, quando eu pedi a moto, falei, seja que Deus quiser, né? Mal conseguia segurar aquela sacola, assim. Deus abençoe o rolê, bora pra cima. Quando chegou a moto, amigo, eu não acreditei. Eu não acreditei. Era uma moto, parecia a moto de Judas, no clipe de Judas, da Lady Gaga. Era uma moto enorme. E tinha um bagageiro enorme também. Eu falei, gente, o universo mandando. Não acreditei, até filmei ele. Falei, caraca, velho, não acredito que você trabalha como motoboy. E aí deu tudo certo, assim, aí eu cheguei no Hilton. E assim, aí me deu também uma leve crise de pânico. Porque quando eu cheguei no Hilton, já tava eles fecham todas as ruas ao redor ali, né? Sim. Eles fazem uma Segurança. uma segurança bem bafo. E aí, eu encontrei meu amigo no Hilton. E a gente foi a pé, porque não tinha como possível entrar carro ali. E aí, cara, atravessar o Copacabana Palace, porque já era umas 4 horas da tarde, isso o show começava às 9h30. E o área VIP abria às 6 horas da tarde. Pra atravessar o Copacabana Palace até a área VIP, amigo do céu, com um negócio de salto desse tamanho, um desespero. Ainda bem que meus amigos estavam comigo, eram 2, eles eram bem altos. E eu fui segurando neles assim, ó, e pra passar aquela gente, assim, se passava... Assim, ó. Muita gente. Não é à toa, né? Que foi 2,5 milhões de pessoas, né? Depois. Mas, assim, consegui passar, me deu um leve desespero, assim. Fiquei bem apavorado. Porque eu falei, gente, se eu ficar preso aqui, né? Se alguém me dá um empurrão, eu caio. Né? Tipo... exatamente. E aí deu tudo certo, assim. Eu entrei na área VIP, né? A gente ficou um pouquinho ali na porta, logo a gente entrou. E... depois de lá foi gratificante, assim, foi mágico ver ela tão de perto, o show e toda a luta, assim, né, todo o esforço que eu tive, assim, valeu cada segundo. Ai, que feliz. E nada paga isso, né? Nada, amigo, nada. Inclusive, tinha até uma brincadeira, assim, uma dinâmica. Quanto você venderia o seu VIP, né? Porque a gente teve que... Inclusive, pra a gente pegar o VIP, nossa, foi uma burocracia. A gente teve que ir no banco, né? Porque o patrocinador era o Santander. A gente teve que assinar documento, entrar em site, preencher formulário. Era, assim, uma loucura, assim, uma segurança... Gente, parece loucura aquilo ali, né? É uma loucura, assim, mas é uma loucura muito bem organizada. Assim, é surreal como que o Eduardo Paes, um pai, né? O Eduardo Paes fez um evento muito bem feito e muito seguro também, muito bem planejado. Não só ele, mas os patrocinadores também. Então, se vocês tiverem oportunidade de ano que vem, vão. Quem será que vem aí, hein? Taylor Swift, Beyoncé, Coldplay, olha, Rihanna. Você viu que ela não vem no Super Bowl, né? Não vai, né? Eu fiquei chocada, achei que ela jurava, né, que ela ia. Porque ela deixou tantos easter eggs no podcast, eu acho que tava quase acertado, deu alguma coisa errada. Então, mas eu tenho uma sensação, eu assisti um documentário da Gaga, que eu tenho a sensação que eles descobrem quase junto com a gente quem vai ser a atração. Inclusive a própria atração. Porque eu acho que eles devem mandar um projeto ali, né, apresentando pra NFL. E aí eu acho que eles acabam descobrindo junto com a gente, assim. Acaba meio que sendo uma licitação, né, que você manda ali e tal. Porque o da Gaga apareceu muito isso, assistindo o documentário. Ela mostrou os boatos de que ela ia se apresentar no intervalo. E depois ela mostrou ela descobrindo, mas parece que foi, tipo assim, ela vendo notícia, assim. Então acho que é meio que... Acho que é um bagulho tão gigante que eles nem conseguem ter essa dimensão, sabe? Sim. Mas é isso, amigo. Foi lindo, assim. Foi incrível a experiência. E valeu muito a pena esperar tanto tempo, né? 16 anos por esse momento. Muito gratificante. E muito loucura também. E qual momento do show que você às vezes fecha o olho e te vem na memória ainda? Amigo, eu acho que a Abracadabra, né? Porque é a segunda música que ela canta. Ela abre com Bloody Mary. E eu acho que Abracadabra foi, assim, uma coisa colossal. Porque dava pra ver... Porque a Gaga, a turnê, né, é quase um musical, né? Então, ela atua em muitos momentos ali. E aí dá pra ver... E, assim, ela tem um semblante muito sério, né? E aí, em Abracadabra, dá pra ver que quando ela canta a primeira parte, ela já começa... Ela não consegue segurar o riso. Porque, inclusive, os bailarinos falaram em entrevista que não dava pra ouvir ela no palco, de tão alto que era o coro, assim.
das 2 milhões de pessoas. Então, eu acho que Abracadabra, assim, toda vez que eu escuto, eu fico muito arrepiado, porque parece que eu tô lá, sabe? É muito surreal. E eu acho que Bad Romance também é a última, que ela encerra o show, porque teve aquela queima de fogos super bonita também. E ela ficou sentada um tempão, Ai, né? ela ficou incrédula, Admirando né? todo mundo, eu achei lindo. É muita gente, né? Foi o maior público para uma artista feminina da história, né? Foi Então, eu demais. acho que é essas, assim. Mas, nossa, eu chorei ouvindo Judas, né? Uma música, uma música super dançante, gente. Mas é porque eu acho que uma das pessoas que eu mais valorizo na minha vida é o Rick criança, o Rick adolescente, que sentava e assistia MTV. E aí eu via diversas vezes ela ali na minha frente, principalmente nessa época que ela lançou Judas. Eu via muito, assim, e poder ver aquilo foi assim... Eu chorando, Mágica, ela né? lá, Judas, Judas. Que mais, amiga? Eu fico feliz que você realizou esse sonho. O próximo é o abraço. Ai, nossa, sim, vem aí, gente, enquanto o Rick Gaga. E agora, amiga, eu queria saber dos bastidores dos bastidores. Um pouquinho de como é o seu trabalho real, assim, nos desfiles, as entrevistas. Já entrevistou a DK, já entrevistou a... Ai, gente, Gabi aquela do... Amarantos. Isso, é It's My Love, da música. E fugiu. E tantas outras pessoas já encontrou em eventos, né? Conta pra mim, como que foi? Amigo, uma loucura também, cercado de meia, né? Eu acho que as pessoas têm uma ideia da Fashion Week muito romantizada, né? Acho que talvez para algumas pessoas seja realmente, assim, você chega lá, você fica lá na filinha, senta, vê o desfile, 10 minutos, né? 20 no máximo, e já vai embora, né? Mas pra gente que é criador de conteúdo, não é bem assim, não, né? Ano passado eu fiz a loucura de ir em mais de 18 desfiles, no período de 5 dias, uma semana, e assim, nada de glamour, sabe? Bem corrido, bem cansativo, principalmente assim... Eu amo a São Paulo Fashion Week, amo o projeto, mas algumas questões, principalmente nas edições que são no Parque do Ibirapuera, né, na Pacubra, às vezes rolam uns atrasos, rola uma dificuldade, né? Fui num desfile no ano passado que atrasou 2h30. Olha, superou meu atraso Não, aqui. e sabe qual é louco? Não tem ar-condicionado, um calor. Jesus. O mais interessante é a fila, gente. Só gente famosa, assim, ó, só a nata. Porque nesse desfile eu sentei na primeira fila. E assim, aí a primeira fila tem uma fila diferente, né? Porque a gente entra primeiro. E aí, só a nata. Tudo passando perrengue, que nem eu. Você vê eles lá sentados nas fotos lindas, aí ficou 2h30 em pé. E você finge costume, amigo? Então, dependendo, sim. Normalmente eu finjo, né? Até porque se você ficar racionalizando muito, você fica ansioso, você pira, você se engasga, você se perde, e aí você, né? Mas assim, já aconteceu, eu fui uma vez numa premiação, e aí eu também fiquei numa área super legal, super exclusiva. E aí tinha muita gente famosa, muita gente famosa. Mas tem gente que, assim, não tem como você... Que nem a Cariúcha, por exemplo. Quando eu vi ela, eu falei, porra... Ah, gente, quem que eu vi que você conheceu? Elas pintam, né? Que eu falei assim, ai, para, queria estar junto. Periceta. Ai, não, a gente... Ela me persegue, essa menina, juro. Ela tava na festa, na que você foi, né, ela tava na Mansão Beats, lá na época da Lady Gaga. E ela também... Aí ela me entrevistou nessa, e ela também tava na Fashion Week, de abril, no desfile do Valério Araújo. E aí ela me entrevistou também. Ela falou, ai, deixa eu falar com você. Eu queria abraçar ela, amigo. Ela é uma Acho que é fofa, uma energia ela é uma muito bem, querida. eu amo aquela energia. E ela é tão louca que ela contagia. Quando você vê, você tá gritando junto com ela no microfone. Juro, ela consegue te desconectar. Mas enfim, assim, eu finjo naturalidade, né? Mas tem gente que eu gosto, tem gente que às vezes tem uma troca. Eu tieto mais quando a pessoa tá numa mesma rodinha que aí eu consigo falar, cara, adoro seu trabalho, não sei o quê, te admiro bastante. Mas, no geral, eu tento fingir naturalidade, né? Nesse desfile mesmo, que demorou 2h30 pra começar, eu sentei do lado do marido da Adam Smith, que é uma influenciadora, né? Sim. E... Ex-amiga da Blô. Exatamente. E aí, assim, ele é um amor, assim, a gente ficou batendo super papo e tal. Um querido, sabe? Esse é o nome dele agora. Mas eu também não lembro. Mas aí ele puxa o assunto, assim. É uma coisa que, assim, é muito interessante, poucas pessoas sabem, é que quando você tá nesses ambientes,
Normalmente, os famosos são mais legais do que as pessoas anônimas, por incrível que pareça. Porque a pessoa anônima, ela tem acesso a isso, e aí sobe a cabeça. Ela, tipo assim, se deslumbra, aí ela começa a performar, ela se acha. O famoso, gente, é só mais um evento normal pra ele. E como um desfile de moda, por exemplo, é só o catálogo de roupas que ele vai comprar, porque na maioria das vezes são clientes que estão ali assistindo, entendeu? Então, assim, é normal, que nem ele falou da minha Crocs, tava com uma Crocs da Balenciaga que eu tenho. Ele, nossa, minha esposa também tem um desse, eu comprei um pra ela de presente, bonita, né, não sei o quê. Então, assim, normalmente eu tenho uma troca muito mais genuína com quem é famoso, e nem é nessa abordagem, tipo, ai, eu sou seu fã, não sei o quê, não sei o que lá, adoro seu trabalho. É uma coisa mais natural do que com o pessoal. Porque quando eu vou lá criar conteúdo, além de assistir, né, eu filmo o desfile, eu filmo o look das pessoas, aí entrevisto as pessoas, faço um monte de coisa nesse período, nesses 5 dias com 18 desfiles, que foi o caso da temporada de outubro. Nessa abordagem de, oi, tudo bem, posso filmar o seu look? Os famosos são muito mais legais. A Vanessa Lopes mesmo, assim, nossa... Uma diva, assim, uma Nossa, eu vi ela num evento desse final de semana, ela tá tão linda, achei ela tão diferente, mas tão mulherão, né? Então, eu também, quando vi ela, eu reconheci pela voz. Meus amigos, não é ela, não é ela. E eu falei, gente, é ela. Ela tava conversando do meu lado. E aí eu filmei o look dela, assim, uma fofa. E aí você pede pra, às vezes, uma pessoa anônima, ela já fica, ai... Já vira o olho, já fica, ai, pelo amor de Deus. Então, o pessoal tem essa ilusão, assim, também, né? Eu acho, assim, que eu te falei, pra gente que cria conteúdo, é mais corrido. Às vezes eu tenho acesso ao backstage também, aí você vê também, assim, é incrível os bastidores. É muito incrível, assim. Porque aí você entra no desfile, né? A gente faz uma entrada por trás, de onde acontecem os desfiles, e aí você consegue ver os modelos trocando, você consegue ver os mood boards, né, os looks ali, como que tem que ser distribuído. Já tive também o privilégio de ver ensaio de desfile. Nunca tinha visto um ensaio de desfile, é muito legal. Eles fazem todos os ensaios com fone, os modelos. Pra não ter a música divulgada. Ou também porque porque como acontece muito tudo ao mesmo tempo ali, às vezes tá acontecendo outro desfile em outro ambiente. Então o som é muito alto. Pra não confundir também. E também pro diretor conseguir narrar, porque o diretor ele fica com o microfone, o diretor do desfile, que às vezes é o designer, o próprio diretor da marca, ele fica com o microfone, aí a música fica tocando no fone, e também sai a voz dele. Então ele fala, sorri, levanta mais a cabeça, faz um movimento mais sexy. Vai direcionando. Legal. Entendeu? Então eu já tive também esse privilégio de ver alguns ensaios e ver o processo de maquiagem, né? E ver as modelos, né? Que eu admiro muito. Tem vários modelos que eu gosto muito nacionais. E ver também a concepção no geral, né? Às vezes entro lá e levo bronca, viu, gente? Nem sempre é mil maravilhas. Às vezes levo uns fechos lá. Fala, o que você tá fazendo aqui? Mas, assim, também tenho o prazer de ver amigos também. Eu tenho um amigo meu, modelo Prisma, que, nossa, toda paixão que a gente se vê. E aí, eu já chego no backstage falando, cadê o Prisma, cadê o Prisma? Aí a gente já se abraça, já desejo merda pra ele. E aí, eu sempre vejo ele desfilando, eu adoro. Que máximo, Rick. E agora eu queria saber qual foi o seu primeiro trabalho como criador de conteúdo? Eu falei no começo, né, que foi Caiolo, como modelo fotográfico. Eu participei da campanha deles, assim, foi... que a gente falou, os meninos são incríveis, assim, tem um carinho muito grande pela marca. E quem dirigiu a campanha foi o Felipe Lima, que, assim, é incrível. Pra mim, ele é um the best aqui de Franca, no interior paulista. Ele é muito bom. E qual foi o tema, amigo? Amigo, o mood board era aquele clipe da Anitta... rave, funk, alguma coisa assim. Funk rave. Não era esse, não tinha lançado ainda esse. Era aquele clipe com... Ai, que ela tá chupando um pirulito. Que tem uns fundo branco, assim. Bem comecinho. Que é uma pegada meio, tipo... Ai, não vou lembrar. Poxa, não vou lembrar também. Mas era um clipe da Anitta, assim. Eu sei que o Igor, que é um dos donos da marca, ele é muito fã da Anitta. E aí eu lembro que esse era o mood board. Era um clipe da Anitta, mas eu não vou lembrar qual que é. Tô tentando lembrar, mas... Era um clipe da Anitta. Um clipe bem bacana, assim. Não, show. E agora, que dica que você daria para quem quer se relacionar com projetos e marcas dos sonhos, igual você já tem essa oportunidade? Ai, cara, é uma boa pergunta. Eu acho que as pessoas precisam ser mais autênticas, assim.
Acho que, na verdade, sim. Acho que vamos usar o ponto de partida do que a pessoa precisa fazer, né? Não o que ela não precisa fazer. Eu acho que ser autêntico, né? Se posicionar, passar credibilidade no seu conteúdo. Porque eu acho que essas marcas muito grandes, que são as marcas que normalmente eu trabalho, elas buscam muito uma comunidade ativa. Pessoas que realmente estão interessadas no que você está falando, que realmente prezam a qualidade, que realmente estão imersas no que você está apresentando ali para elas, entendeu? Porque normalmente a galera faz conteúdo às vezes para, principalmente quando eu comecei, né? Eu fazia muito conteúdo para lanchonete, para lojas locais, né? Tipo loja de bairro e tudo mais. Então às vezes esse tipo de pessoa, ela é mais leiga, ela está procurando números, né? E às vezes nem sempre o número traz resultado, né? Muitas marcas optam, às vezes, por quem realmente tem uma comunidade ativa, quem realmente passa credibilidade no conteúdo, quem realmente tá realmente querendo comunicar alguma coisa, né? Além além de, sei lá, de fazer um unboxing, assim, sabe? Então, eu acho que o ponto principal, amigo, é ser autêntico, sabe? Eu acho que todo mundo tá num copia e cola muito grande, todo mundo é clean girl, todo mundo faz yoga, todo mundo vai correr no parque. Então, eu acho que é trazer a sua essência. Tênis. Exatamente. Então, eu acho que esse é o ponto, assim, dessas marcas. Eu vejo que é o que eles mais Analisam. eles mais frisam quando eles veem meu conteúdo, sobre autenticidade, entendeu? Show. E como que é pra você, vivendo aqui no interior? Sei que você nasceu em São Paulo, mas trabalhar com essas marcas que, na maior parte, são de fora. Linkando com a sua pergunta anterior, eu acho que também é muito importante o network também, sabe? Você tá aberto a se comunicar, assim. Eu percebo muita diferença de quando eu vou em evento e eu vou sozinho, por exemplo. Eu acho que você tá muito mais aberto a se conectar com as pessoas que estão ao redor, não ficar mexendo no celular, entendeu? Ser realmente uma pessoa mais... Tá presente, né? E ter uma comunicação assertiva também ali na hora de você se conectar com alguém, né? Ter mais propriedade. Enfim, eu acho que o tempo também vai moldando as pessoas, assim. Eu acho que uma coisa que eu falei pro pessoal da Diesel é que quando você tá criando conteúdo, quando você conhece um criador de conteúdo novo, é uma questão de tempo para ele crescer. Se ele tiver sangue nos olhos, que nem eu tenho, é uma questão de tempo para ele crescer. Porque se ele posta com frequência, se ele tem um conteúdo que faz sentido, se ele tem uma comunidade ativa, gente, não adianta, sabe? Você menosprezar ou fingir que não tá vendo a mensagem, ou o pedido de parceria, porque uma hora ele vai estar grandão, e aí você vai precisar de um trabalho dele, ou às vezes de um network através dele. Enfim, por incrível que pareça, esse mundo é muito pequeno, né? Acaba todo mundo se cruzando. É inevitável. Você vai estar na mesma premiação, você vai estar no mesmo desfile, em algum momento você vai estar em algum evento com coquetel, alguma coisa com essa pessoa. Então, eu acho que um diferencial é você realmente, assim, essas marcas, é você realmente se abrir para esses criadores jovens, sabe? Sempre quando tem a oportunidade de trocar com algum designer que eu conheci em algum evento, que nem eu fui no aniversário do Valério Araújo, em abril, e aí eu tive a oportunidade de conhecer vários designers muito legais, de ter uma troca com eles no Fumódromo, sendo que eu não fumo, mas tava lá assim, ó. É uma dica boa, gente, também. Pro network é levar um isqueiro, ou ficar lá, levar um amigo que fuma. Já que você vai levar alguém, então leva alguém que fuma. Sempre tem um cantinho, né, amigo? E aí, nesse momento que você tem troca, e aí eu faço apelação, assim, falo assim pro designer, cara, investe nos criadores novos, porque a gente tem realmente uma comunidade, porque como a gente tá novo no mercado, a nossa comunidade acaba sendo nossos amigos, ou acaba virando nossos amigos, então acaba tendo um peso maior, assim. Porque você vê, sei lá, uma Silvia Brás, por exemplo, é aquele tão distante, às vezes, e fica tipo, nossa, ela tá lá em Mônaco, lá em Milão, sei lá onde, e aí você fica tipo, tá bom. E quando você vê alguém que você se identifica, que você tem uma proximidade, aí você conta pra um, você conta pra outro, e aí... Gera mais conexão, né? E aí você consegue, às vezes, vender o seu produto de forma muito mais autêntica, muito mais eficaz, né? E às vezes a pessoa, às vezes, cria até uma memória afetiva com a pessoa, porque você deu essa oportunidade, entendeu? Pra alavancar. Então, e aí, ligando a essa última pergunta que você fez, eu acho que é isso que falta aqui no interior paulista, assim.
essa abertura para os criadores novos. Porque assim, eu não tenho rabo preso com ninguém aqui. Não tenho problema de nenhum de falar que é sempre a mesma galera aqui em Franca. É sempre um pessoal velho, é mesmo pessoal de sempre. Então, assim, precisa renovar, gente. Tem muita gente talentosa na cidade. Sabe, aqui, o problema de Franca é que às vezes vira uma cidade de passagem. E aí você... Cara, todo mundo que eu conheço da minha idade tá aqui ou mora aqui porque tem uma estabilidade financeira e uma estabilidade no trabalho, ou se não, tá infeliz. Todo mundo que eu conheço da minha idade é assim aqui e tá querendo ir embora. Então eu acho importante os empresários aqui de Franca darem também essa oportunidade, porque até mesmo para vir para cá, amigo, eu tive dificuldade de encontrar roupa. Em São Paulo, se eu falar com o pessoal da Diesel, por exemplo, ou falar com outras marcas nacionais, tipo Boldstrap, Another Place, eu sei que eles podem ceder alguma peça, ou até amigos mesmo, que são stylists, são designers, e têm as suas marcas próprias, eles estão mais flexíveis, mais abertos. Aqui não, sabe? Aqui é uma grande dificuldade pra gente que é criador de conteúdo em ascensão, ter esse espaço, ter essa notoriedade. Então, eu acho que essa grande questão do interior, sabe? Tô pra ficar doido também, porque eu fico indo muito pra São Paulo, né? Tem semanas, às vezes, que eu vou 2, 3 vezes. Uhum. Aí eu fico assim, nossa, devia... Porque eu chego lá, aí eu volto, aí tem outra coisa pra fazer, aí as coisas acontecem muito de última hora, os convites Sim. e tudo mais. Então, essa dualidade também é complicado. Até porque eu crio meu conteúdo e penso no meu conteúdo a nível nacional. E é o que eu recomendo também... respondendo a pergunta que você fez sobre quem quer ter essa proximidade com essas grandes marcas, é pensar num conteúdo estratégico a nível nacional. Não adianta você fazer conteúdo pensando só na sua cidadezinha, só em Xique-Xique, Bahia, porque assim, eu já vi vários criadores de conteúdo aqui falando assim, porque hoje eu vou no casamento da Mari. Quem é Mari, velho? Quem é Mari? Entendeu? Fala assim, a Mari é uma amiga minha de infância, aqui, sabe, de Xique-Xique, Bahia. Entendeu? Então, assim, as pessoas... a comunicação, às vezes, fica presa só nisso. Porque se a pessoa é de São Paulo, do Rio de Janeiro, sei lá, de Manaus, e ela te segue, ela fica assim, quem é? De quem é esse casamento? É importante, né? A Virgínia faz isso, a Virgínia coloca até o horário, que eu não sigo ela, mas assim, eu já vi vídeos dela falando sobre estratégia de publicação, e ela coloca até o horário que tá acontecendo as coisas, pra pessoa realmente sentir que ela tá ali. Uhum. E aí você fazer um conteúdo pensando em Xique-Xique, Bahia, não dá, entendeu? É óbvio que quando você tá em ascensão, eu mesmo às vezes faço uns conteúdos voltados pra cá e tudo mais, mas deixar claro a localização, ressaltar que é aqui, porque eu conheço muita gente também, inclusive criadores de conteúdos muito bons, que vem pra Franca a trabalho. Tem um amigo meu que fez um trabalho pra Carmen Stephans. Tipo, ele faz conteúdo de bolsa, de marca de luxo, de bolsa, e a Carmen Stephens chamou ele pra vir pra cá. Então, ele falou assim, aí ele já associou a mim. O Rick é de lá. Entendeu? Então, Sim. assim, não é você abandonar as suas origens, né? Mas você também pensar além. É você realmente criar conteúdo estratégico. Que você tem pra oferecer, né? De nível nacional. Então, você falar sobre de forma mais ampla, sabe? O pessoal fica muito preso aqui, e eu acho que não precisa disso. Show. Eu concordo em boa parte do que você falou, porque eu mesmo não sou de Franca. E eu sempre trabalhei... Meus 2 primeiros trabalhos, né, foram em empresas como CLT, como designer e como fotógrafo. E eu tinha muito medo antes de tentar trabalhar por conta, assim, igual eu trabalho atualmente, porque realmente é uma bolha muito fechada, onde são basicamente as mesmas pessoas, segue o mesmo formato. E é doido pensar que eu consegui atravessar essa bolha. Mas eu ainda vejo através dos meus amigos, através do seu depoimento aqui também, que isso ainda está muito frequente. A gente ainda tem que mudar muita coisa. E é importante ressaltar e se posicionar sempre, porque às vezes tem alguém que não entende a importância que isso tem, acha que é comum, só porque fulano já faz, vamos chamar ele. Uhum. Sendo que tem um monte de possibilidade e de potencial em tantas outras pessoas. E eu acho que esse capital, ele fica preso não só nas mesmas pessoas agora, mas sempre ficou preso nessas mesmas pessoas. Porque se você for ver quem cria conteúdo aqui em Franca, são pessoas que já vêm de uma família boa, que já vêm de um círculo social melhor, né, financeiramente falando. Sim. Então, assim,
você pensa, poxa, a criação de conteúdo vai transformar a vida das pessoas, né? Vai mudar, vai trazer percepções, conexões, né? Conexão é isso, é você conectar uma pessoa que está lá em cima, uma pessoa que está no meio, embaixo. Então, assim, é ficar preso no mesmo capital, nas mesmas pessoas, e aí não desenvolve. Porque uma coisa que eu acho importante é os empresários das marcas entenderem é que eu não vou consumir o seu conteúdo, eu não vou comprar o seu produto se eu não me identificar. E aí, se eu ver um monte de gente que tá todo final de semana em barco, que não sai do shopping, que não frequenta um Sesc, não frequenta um parque, não consome nada que eu consiga me identificar, eu não vou consumir aquele produto. Eu vou ver que aquele produto não é pra mim, não faz sentido pra mim. Entendeu? E eu acho que falta isso aqui no interior. Porque, gente, eu fico vendo, por exemplo, o marketing da Pandora, não, da Tiffany, vou muito além. E se você for ver, eles são às vezes mais representativos do que uma marca minúscula, uma marca, sei lá, que eu falei, né, um exemplo, Chique Chique Bahia, entendeu? De Ratanabá. Então, assim, a Tiffany tá optando em chamar um criador preto, da periferia, né? Acho que foi a Louis Vuitton. Não foi a Louis Vuitton. Foi uma marca de luxo também que fez uma campanha na favela do Rio. Sim. Você lembra qual que é? Paco Rabanne. Paco Rabanne. Foi a Paco Rabanne. A Paco Rabanne fez também um conteúdo incrível com o pessoal da comunidade. Então, assim... E, gente, eles consomem. O pessoal da comunidade consome perfume importado, consome... Enfim, todas essas coisas. Pessoas negras consomem joias de luxo, como Tiffany, né? Os embaixadores eram a Beyoncé e o Jay-Z. Não só eles, mas, assim, tô falando de modelos que vieram da periferia e fazem publicidade para uma das maiores joalherias do mundo, assim, né? Que inventou o nome de pedra. Então, assim, se a gente pegar isso como ponto de partida, aqui tá muito atrasado. É a mesma galera sempre. E não só aqui, mas, assim, dá pra gente de modo geral, interior de todo porque canto, eu fecho né? trabalho também em Ribeirão Preto e é a mesma coisa, sabe? Sim. Assim, eu sinto que eles estão mais abertos, mais flexíveis, porque fecho mais trabalhos em Ribeirão Preto do que aqui. Mas aqui tem essa grande questão. É padrão, amigo. Inclusive, assim, já ouvi de amigos meus fotógrafos, videomakers, que tem marca que fala, olha, eu quero um modelo que não tenha cara de gay. Eu quero um modelo que isso e aquilo, entendeu? Que não seja muito gordo, que não seja negro. Então, assim, gente, vamos expandir. Poxa, eu acho que é uma cidade incrível. Tem tanta gente talentosa aqui, tanta gente incrível, tanto comunicador bom, tanto designer bom, tanto stylist bom. Tem muita gente incrível. No audiovisual, então, nossa, assim, eu amo. Por mim, eu carregava todo mundo na minha mochilinha e ia pra São Paulo todo final de semana pra gente criar conteúdo. A gente vai conquistar tudo isso com o tempo. Já era pra ter evoluído mais, mas vai dar certo, amigo. Sim. Não vamos desistir. Axé. E, amigo, você tem algum objeto com valor sentimental, afetivo, que você guarda com carinho? Tem algum cantinho especial para ele que você poderia contar pra gente? Essa pergunta é difícil, porque eu não sou um cara muito apegado. Eu sou muito desapegado, assim, eu não tenho problema. Eu não tenho problema em dar minhas coisas, em vender, em trocar. Não tenho problema. Inclusive, esses dias eu tava em São Paulo, e aí eu tava na casa de uns amigos meus, e aí esse amigo deles que falou da Lady Gaga, que foi o melhor dia da vida dele, ele viu um perfume meu. Eu uso o Sauvage da Dior, e é um frasco bem grandão, assim. E eu deixei no banheiro dos meus amigos. E aí esse amigo dele falou assim, Henrique, posso usar seu perfume? Ele, assim, a gente mal se conhece, assim, né? É um colega. Conheço ele mais através dos meus amigos. Ele falou assim, posso usar o seu perfume? Aí eu falei, claro, pode usar o perfume. Cara, eu fiquei com uma vontade de dar o perfume pra ele. Porque assim, é um perfume muito, muito, muito caro. E eu tenho ele pra fazer 2 anos, porque eu uso pouco e tal. Mas eu fiquei louco pra dar o perfume pra ele, porque assim, eu sou muito desapegado. Uhum. Então, eu não tenho um objeto específico, assim, mas... a minha mãe, ela me deu uns brincos que ela ganhou da patroa dela uma vez. E são os brincos da Versace, da época do Gianni Versace. Então, eu acredito que os brincos devem ter uns 25 anos, no mínimo, 30 anos. E eles são de ouro, tem uma medusa, ele é bem bonito. E eles são de pressão. E aí, eu nunca gostei deles, assim, em mim. Eu guardava mesmo porque, enfim, minha mãe que deu. E a Versace foi uma das primeiras marcas que eu comecei a gostar, a apreciar a moda, né? Inclusive, se perguntou sobre a aptidão da moda, o que me fez gostar... Uma das principais pessoas foi a Lady Gaga, porque eu via os clipes dela e tudo mais, e a Lady Gaga sempre teve uma conexão muito forte com a Versace, com a Donatella, que é a diretora criativa era a diretora criativa da marca até então.
E aí, quando eu vi os brincos, eu fiquei encantado e falei, mas eu quero pra mim. E assim, nunca ficou bom em mim porque parece um brinco de véia, que é um brinco de pressão, inclusive, assim, né? Ele tem até um design bem robusto, assim, bem chique, sabe? Uma coisa bem boa mesmo. E aí, esses dias eu coloquei ele e ficou lindo. Porque como eu tô com o cabelo grande agora, eu sempre de cabelo curto, ficava parecendo uns brincão de véia, né? Aí agora eu coloco ele com o cabelo grande, aí ficou perfeito, assim, porque meu cabelo dá aquela disfarçadinha, não deixa tanto em evidência, então ele fica lindo. Aí já tô ansiosíssimo pra usar esse brinco, porque esses dias eu coloquei ele e eu amei, ficou lindo. Então acho que esse brinco, assim, mais por esse apego de ser minha mãe e ser versátil, que é uma das Uma marca primeiras... que você admira e aí também tem... Aí eu acho que tem toda essa ligação, né? Com a Lady Gaga, a moda, o que eu sou hoje. Show. E, amigo, tá gostoso o suco? Tá uma delícia, ó... Você pegou de uva, né? Tá quase acabando, inclusive, Já pode gente. abrir o outro. Bom, a gente tá com a parceria com Sucos de Amor, que é um suco extremamente natural, lá de Jericoara. Eu tô com o de caju, o Rick tá com o de uva. Uma delícia, gente. Experimentem. Super natural, hein? Ó, porque eu sou muito chato com suco, confesso. Eu nem falei isso pro Lucas, pra não deixar ele nervoso, ansioso, mas eu sou muito chato com suco. Muito difícil, eu gosto muito de água com gás, mas, gente, que delícia isso aqui, ó. E o de uva e de laranja é totalmente sem açúcar. Olha, amo. Eu adoro coisa sem açúcar, gente. Qualquer oportunidade de comprar uma coisa sem açúcar, eu compro. Não é? Energético, refrigerante. Muito bom. Obrigado, gente. E vamos para as perguntinhas finais, amigo? Amo. Tá preparado? Apavorado. Se você não fosse criador de conteúdo, você... Eu seria professor. Do quê? De literatura, talvez, não sei. Eu tenho vontade de dar aula em universidade. Acho que um dia eu vou dar. Tenho essa... Quando você pensa em moda, o que vem primeiro na sua cabeça? Ai, Lady Gaga. Ai, eu não aguento mais falar dela. Último filme que você assistiu ou livro que você leu? O último livro que eu li... Na verdade, eu tô lendo ele, né? Não, o último livro que eu li foi A Cantiga dos Pássaros da Serpente. Ah, eu assisti o filme aqueles. Mas aí eu tô lendo agora O Sol da Meia-Noite. Sol da Meia-Noite é aquele da menina que não pode tomar... Não, é o Crepúsculo na versão do Edward. Ah, eu tenho um parecido com um título desse, né? É porque assim, eu perdi muito o hábito de ler. E aí eu tô sendo apelativo lendo coisas nostálgicas pra ver se deslancha. Legal. E se sua vida fosse uma passarela, qual seria a música da entrada? Ah, caraca, que música boa, não, que pergunta boa. Nossa, eu acho que seria Hair, da Lady Gaga. Uma baladinha assim, ó. Eu não tô lembrando, mas eu vou tocar depois. Ou Born This Way também, pode ser. Um lugar que tem o seu coração. Ah, o Rio de Janeiro, eu amo aquela cidade. O Rio deve ter alguma coisa, muita gente gosta. Eu amo o Rio, nunca nem gente. fui. Eu já falei que eu vou ser o tio do Rio. Vou ser o tio... Convidar a gente pra o tio, vamos lá na casa do tio no Rio, sabe? E qual foi o look mais ousado que você usou? Depois pensou, amei, mas nunca mais. Ai, nossa, eu sei, tem na ponta da língua esse look, porque fazem piada dele até hoje. Eu usei um colete de uma marca nacional maravilhosa, eu amo a Obrigon, uma marca nacional, mas era um colete verde que imitava, tipo, esgoto e tinha várias baratas. Meu Deus! Cara, eu nunca mais usaria aquilo, nunca mais. Me manda pra eu ver. O look ficou lindo, emocionou, amei. Todo mundo parou, assim, pra perguntar e tal. Tá louco? Não, eu fui num desfile da Normando, que é uma marca de alfaiataria. Lindo. Errei totalmente o dress code. Mas eu lembro que a Marisa Hort perguntou. Tava a Mari Maria, a Ismael também, na primeira fila junto comigo. E aí elas ficaram tipo assim, ó, gag. Uma inspiração. Não vale a Gaga, hein? Minha cachorra. Eu acho que a tequila... Essa aqui é muito aleatório isso, mas a tequila, acho que ela é muito livre. Queria ser, acho que eu racionalizo muitas coisas. Às vezes eu queria ser mais tequila. E se a sua personalidade fosse representada por um look, qual seria? Nossa, eu acho que seria... um Crocs da Balenciaga. Uma parceria dos sonhos. Eu acho que... Manifesta, hein? Aqui acontece. Ai, cara, que difícil, tem tanta. A Disney, eu adoro a Disney. Ai, para, vai ter que me levar na mala, hein? Você nem vem. Eu queria fechar muito com a Disney. Um momento que não dá pra esquecer. O Gacacabana. O sinônimo de sucesso pra você. Ai,
Eu ia falar, muito dinheiro no bolso! Mas eu vou fazer uma resposta mais bonitinha. Eu acho que... O sinônimo de sucesso, cara, eu acho que é paz. Paz. Eu acho que é você ficar em paz. Às vezes eu vou, sei lá, curtir uma praia e fico meio preocupado com as coisas e tal, ver se vai dar certo, porque tem um evento tal, tal. Acho que quando você tem sucesso, você fica assim, ai, cara, tá tudo certo. E Mayhem ou Born This Way? Ai, Born This Way. Um famoso que te surpreendeu. Pode ser de forma positiva ou negativa, você fica à vontade. Nossa, gag. Deixa eu ver. Ai, tantos me surpreenderam de forma negativa, a maioria. Ai, que horror. A maioria. Mais positiva... Vamos tentar ir pro positivo. Ah, não, vamos negativo, vai pra já não falei. Olha ele, gente. Uma pessoa que me surpreendeu negativamente foi a mulher Pepita. É. Que essa mamacita. É, fiz uma produção uma vez pra uma drag que abriu o show dela e aí a Pepita não foi muito legal, não. E o que o Henrique de 10 anos atrás falaria pro Rick de hoje? Ai, cara, de 10 anos atrás é o Rick que eu mais valorizo. É o Rick que tô realizando os sonhos dele agora, sabe? Eu acho que eu ia falar pra ele que a gente vai realizar nossos sonhos e pra ficar calmo. É meio clichê, né? Mas eu acho que... Eu tenho conversado... acho que eu tenho vivenciado muito o Rick de 10 anos atrás. Então... Eu tava até pensando nisso, assim, porque eu conheci... uma pessoa que eu conheci positivamente, a Mari Moon, né? Que ela era VJ, ela apresentava um programa na MTV. E, cara, ela era, tipo, a Deus, assim. Ela era tudo pra mim naquela época. Eu me inspirava muito nela, ela era incrível. E aí, nesse ano, poder conhecer ela... Foi no Círio da Normando, inclusive, conhecer ela. Poder conhecer ela e a gente bateu tanto papo, que eu tive uma hora que eu tive que, tipo, dispensar ela, assim, porque eu falei, cara, ela tem mais o que fazer. E aí ela tá, tipo assim, desenrolando a conversa aqui, e eu falei, não, tá bom, Mari, tá bom, tchau. Mas assim, ela foi incrível, e aí poder ter essa troca com ela, e viver o show da Lady Gaga, e poder viver o show da Katy Perry também, que eu vivi esse ano, é tipo assim, o Rick que sentava ali, ó, na sofazinha em casa e ficava assistindo MTV, cara, é o sonho dele, isso tudo. Que máximo. E, pra gente fechar, pra você, o que vai além dos bastidores? O que vai além dos bastidores? Eu acho que é o autoconhecimento. Eu acho que quando a gente sabe quem a gente é... E é um caminho muito longo, né, ainda, né? Acho que a gente vive isso todos os dias. Mas acho que isso vai muito além, assim, sabe? Eu acho que a gente precisa se entender pra gente conseguir ser a gente mesmo. E aí, consequentemente, fazer os bastidores tocar, sabe? Então, eu acho que o que vai muito além dos bastidores é o autoconhecimento. Eu acho que, inclusive, as pessoas buscam muito isso no meu perfil, sabe? De informação de moda. Eu acho que a moda, de certa forma, ela liberta também, né? Muita gente, que não te falei, acha que moda é futilidade, que é besteira, que não vai usar pra nada na vida, mas às vezes ela salva a vida de muita gente. Conheci muitos casos assim. Então eu acho que ela também traz esse autoconhecimento, né? Que eu falei sobre colete de barata, eu acho que se não fosse um autoconhecimento, eu não saberia... acho que, assim, na verdade, se eu não tivesse me jogado em usar ele, eu não teria esse autoconhecimento hoje do que eu sou, e aí eu acho que isso... vai muito além dos bastidores, sabe? Porque a gente só mostra o bonito, né? Então, eu acho que quando a gente olha pra dentro, a gente consegue... Mostrar o real. Eu acho que o dentro é o bastidor, né? Eu acho que o nosso bastidor. Arrasou. Obrigado, amigo. Obrigado eu, amigo, pelo convite. Demais. Eu amei. Arrasou. Será que a gente vai ser cancelado, amigo? Provavelmente. Você falou umas verdades, né, amigo? Faz parte. Faz parte. Vou colocar censura. Francanos, não assistam.